capítulo 3, verso de número 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestimentas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao vencedor lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Toda verbalização da palavra de Deus, o propósito é religar a criatura ao Criador. Toda mensagem de Deus tem a finalidade de religar a criatura ao Criador. Quando eu digo que o propósito de Deus é religar a criatura ao Criador, eu quero que você entenda que Deus, o Senhor, Ele perdeu o contato com o homem quando o homem desobedeceu às suas orientações primárias. Quais são as orientações primárias de Deus e que o homem desobedeceu, fazendo com que o homem perdesse assim a acessibilidade ao trono, ao Deus de Israel? A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus então começou a chamar à existência tudo quanto existe, e tudo que Deus ordenou e predeterminou veio a existir segundo a sua verbalização. Depois que Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus então pega no barro, na matéria, e constrói o boneco Adão. Quando Deus constrói Adão, Ele assopra em suas narinas, dando-lhe o fôlego de vida, a alma vivente. E a Bíblia diz que Deus introduz Adão dentro do jardim, no Éden, e dá para Adão a oportunidade de participar do grande projeto da criação. Qual é a participação de Adão no projeto da criação? Deus mandou Adão dar nome para tudo que existe, e Adão foi dando nome, e Deus foi registrando em cartório da eternidade e confirmando os nomes que Adão dava. Depois que Adão nomeou tudo quanto existe, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, viu que não era bom que o homem ficasse só. Deus então adormeceu Adão, e a palavra de Deus diz que Deus tirou da costela de Adão e fez Eva. E quando Deus desperta Adão, Eva está do seu lado, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor, dá para Adão e Eva a oportunidade de habitarem dentro do jardim do Éden. A oportunidade essa de habitar no Éden e governar todas as coisas, gozar do privilégio de ter a face de Deus na viração de cada dia, de comungar com o Senhor sem ter que oferecer sacrifício, sem ter que fazer expiações, porque não havia pecado, não havia transgressão, não havia iniquidade. Por isso o Criador tinha livre acessibilidade à criatura, e a criatura tinha livre acessibilidade ao Criador. Quando Adão e Eva moravam no jardim do Éden, as plantas não apodreciam, os frutos não criavam fungo, as águas não tinham poluente. Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do jardim do Éden. O tamanho da fruta, o tamanho do abacaxi, o tamanho da melancia, a polpa da maçã, a polpa da manga, a consistência da pera. Eu queria que você imaginasse comigo as águas do Éden, águas cristalinas, águas limpas, águas puras, não tinha poluente, as nuvens, a grama verde, não existia cardo nem espinho, total equilíbrio dentro do jardim.
Mais que esse equilíbrio, eu queria que você imaginasse comigo a formosura de Adão, a postura de Adão. Adão de uma forma ereta, equilibrada, Eva com a boa aparência, Adão com a boa aparência. Eu queria que você imaginasse comigo os cabelos de Eva, a queratina do cabelo, a face de Eva. Eu queria que você imaginasse comigo a postura de Adão. Quando eu falo de Adão, quando eu falo de Eva, a minha mente vai um pouco mais longe, porque Adão e Eva são frutos que não têm característica cromossômica e biológica. Eva não vem de um cruzamento genético, Adão não vem de um cruzamento genético. Eles não possuem azim, azão, bezim, bezão. Eles são criados por Deus, gerados pela mão de Deus. Eva é uma mulher que não foi gerada na placenta, não teve que engatinhar, não teve que trocar os dentes. Eva não teve que aprender a andar porque já nasceu na estatura correta. Adão não teve que aprender a falar porque já nasceu falando. Deus colocou as palavras na boca de Adão. Adão e Eva são os chinetes da perfeição, habitando no jardim com plena comunhão. Mas mais que a formosura de Eva, que a beleza de Adão, o que me chama a atenção é que na viração de cada dia, Narciso, Deus pairava sobre o jardim e o Criador falava com a criatura, e a criatura ouvia o Criador. Quando a criatura aproximava da viração de cada dia, o Criador ia lá ver a criatura, e o prazer do Criador era falar com a criatura. Comunhão, intimidade, santidade, liberdade de Deus para com Adão e liberdade de Adão para com Deus. Só que o tempo foi passando em aquele lugar de estabilidade, aquele lugar de estabilidade, aquele lugar de conforto, aquele lugar de paz. A Eva vai acostumar com aquele lugar. E a pior coisa que tem é quando nós acostumamos com o ambiente, quando nós acostumamos com o local. A pior coisa que tem é quando se torna normal vir ao templo, normal orar, normal ler a Bíblia. A pior coisa que tem é quando as coisas se tornam comum demais, deixa de ser adorador e começa a ser alguém que está já afiado, acostumado a estar dentro do templo. E Eva entrou na rotina, entrou na mesmice. E um belo dia Eva estava desocupada no jardim e ela deu ouvido para o conselho da serpente, e a serpente orientou Eva pedagogicamente para que Eva comesse do fruto que estava no meio do jardim, que Deus havia dito que não era nem para olhar e nem para comer. E Eva, persuadida, convencida pelas palavras da serpente, Eva então vai tomar do fruto, vai comer do fruto. E quando Eva come do fruto, ela perde a inocência. Adão aproxima, Eva oferece, Adão também come. A inocência vai embora, e a Bíblia diz que eles descobriram que estavam nus. A primeira coisa que Eva perdeu foi a inocência. A primeira coisa que Adão perdeu foi a inocência. Quando a inocência vai embora, aí vai embora a santidade. Quando a pureza da mente vai embora, aí já não tem mais acessibilidade ao céu, porque nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é a mente pornográfica, não é uma mente imoral, não é uma mente cheia de imundícia. A mente de Cristo é uma mente santa. E se nós temos a mente de Cristo, o que ocupa o nosso pensamento não é aquilo que o mundo oferece. O que ocupa o nosso pensamento é aquilo que Deus predetermina. O nosso pensamento é ocupado por aquilo que vem do céu. A mente de Eva perdeu a inocência, a mente de Adão perdeu a inocência. Quando eles perdem a inocência na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vai chegar no jardim. Quando Deus chega no jardim, Adão e Eva estão escondidos. Eles se esconderam porque sabiam que tinham perdido a inocência. Um pouquinho de peso na minha voz, por favor. Só um pouquinho de peso. Um pouquinho de peso, obrigado. Eles entenderam que tinham perdido a inocência. Vai colocar um peso aí, fazer favor, aleluia. Depois, não tiver bom, eu te falo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Só um pouquinho de peso, obrigado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oi? Então fecha um pouquinho, fecha, aleluia, glória a Deus, abre um pouquinho, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Isso, amém. Esse retorno está funcionando? Você traz um pouquinho para mim, perto de mim, por favor, obrigado. Irmão, me perdoe porque eu tenho um probleminha auditivo, eu ouço pouco. O problema não é o som, não, o problema é eu mesmo, tá bom? Janeiro vai chegando, a gente fica meio assim mesmo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus abençoe. Aqui lá, obrigado, faz favor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, varão, obrigado. Isso. A Bíblia diz agora, isso, obrigado.
É isso aí. A palavra de Deus diz, querido irmão e amado ouvinte, que Adão agora, ele comeu do fruto, Eva comeu, e eles perderam a comunhão. E por que perderam a comunhão? Porque perderam a inocência. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor vai passar no jardim. Quando Deus chega no jardim, Adão e Eva estão escondidos. Porque uma coisa que o pecado faz é afastar o homem da presença de Deus. O pecado faz o homem ficar com vergonha. O pecado tira do homem a autoridade, tira do homem o brilho, tira do homem a ousadia. Adão e Eva agora estão sem ousadia dentro do jardim. Deus chama Adão e diz: Adão, quem te fez saber que estava nu? E Adão vai dizer: a mulher que me deste me deu do fruto para comer, e eu comi. Deus chama Eva e diz: Eva, o que fizeste? Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. Deus coloca Adão, Eva e a serpente em pé, e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem, e Deus vai dizer da seguinte maneira: Adão, porque tu ouviste a voz da mulher e comeste do fruto, por tua causa a terra produzirá cardos e espinho. Deus vai dizer para Eva da seguinte maneira: porque deste ouvido a serpente, aumentarei tua conceição a dor de parto, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deus dirá para a serpente: porque fizeste isso, enganaste a mulher, tu arrastarás e comerás pó para sempre. E Deus então vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim. Deus vai expulsar Adão e Eva e a serpente do jardim. Eu entendo aqui que Deus decide tirar Adão e Eva e a serpente do jardim, porque Deus não vai dar guarita para quem é desobediente. Deus não vai dar casa para quem não é submisso. Deus não vai dar proteção para quem não sujeita a sua voz. Deus não vai dar cobertura para quem não anda na sua presença. O que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus é acolhedor. Acolhedor de quem? Quem obedece à voz dele, ô glória. Eu quero dizer que Deus é provedor. Provedor de quem? De quem anda na presença dele, ô glória. Eu quero dizer que Deus é supridor. Supridor de quem? De quem obedece à voz dele e anda na presença dele. O que você quer dizer? Você quer dizer então que nem todo mundo é filho de Deus? É isso. Então você pegou a senha, se você entendeu isso, porque nem todo mundo é filho de Deus. Então toda a humanidade não é filho de Deus? Não, não, não. Deus não tem filho no baile funk, Deus não tem filho no carnaval, Deus não tem filho na boate, Deus não tem filho na jogatina, Deus não tem filho na casa de prostíbulo. O que você quer dizer? Então quem são aqueles que estão no carnaval? Quem são aqueles que estão no baile funk? Quem são aqueles que estão no prostíbulo? Se não são filhos de Deus, o que eles são? Eles são criaturas de Deus. Eles foram criados por Deus, mas rebelaram contra ele. E quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem come do pão, quem bebe do cálice e quem anda na presença dele. E nós precisamos dizer essa verdade. Essa verdade está sendo maquiada. Essa verdade está sendo maquiada, está sendo escondida. Alguém está dizendo que maçom é filho de Deus. Alguém dizendo que macumbeiro é filho de Deus. Alguém dizendo que espírita, livre pensador é filho de Deus. Só que eu vim como profeta para essa geração para dizer que eles não são filhos de Deus. Eles podem ser simpatizante teu, simpatizante do teu amigo, da tua amiga, mas filhos de Deus não é, porque filho de Deus é aquele que obedece à voz de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se declara amigo do mundo se institui inimigo de Deus. É inimigo de Deus e não amigo dele. Vem comigo, por favor. Vamos lá, vamos andar. Preste atenção na mensagem. Preste atenção. A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: que Deus expulsa Adão, Eva do jardim. E quando Deus expulsa, a raça humana vai proliferar. Mas antes da expulsão, Deus vai dizer: eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Essa lhe ferirá a cabeça e aquela lhe ferirá o calcanhar, ó glória. A semente da mulher feriria a cabeça da semente da serpente, e a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. E a Bíblia diz que Deus expulsa do Éden. Ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, gera-se Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim mata Abel. Janeiro faz. Irmãos, sabe que a humildade abre porta, né? E eu vou te dar um conselho aqui quando você estiver fazendo qualquer coisa na sua vida. Se você não souber, pergunta. Se você tiver dúvida, pergunta.
E se alguém estiver explicando, seja humilde para ouvir. Vem comigo, por favor, vamos lá. A Bíblia diz agora que a descendência abraâmica está crescendo na terra. Quando essa descendência está proliferando, crescendo na terra, a palavra de Deus diz que vai crescer a raça humana. Deus, o Senhor, lava a terra através do dilúvio. Quando Deus lava a terra através do dilúvio, Deus vai abrir aliança com Abraão. A aliança abraâmica, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José. José é traído pelos irmãos e vendido para o Egito. Dentro do Egito, José trabalha na casa de Potifar. Da casa de Potifar, José vai para o cárcere. Do cárcere, José interpreta o sonho de Faraó. Do sonho de Faraó, José assenta na cadeira. Da cadeira morre 3 faraó. De José vem Moisés. Moisés vai casar com Zípora. Zípora é filha de Jetro. Jetro quer dizer Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. O primeiro filho de Moisés vai receber o nome de Gerso. Gerso quer dizer Deus me ouviu no tempo da minha calamidade. A Bíblia diz que Deus manda Moisés, Arão, Miriam até o Egito. Moisés vai ser o veículo que Deus vai usar para tirar o povo do jugo de Faraó. Através de Moisés o povo atravessa o deserto. Moisés caminha com o povo 40 anos. Moisés impetra a bênção mosaica sobre o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti levante o Senhor o teu rosto e te dê a paz. Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué e Caleb conquistam a terra. Caleb fica com a região de Cades Barneia. A Bíblia diz que agora Deus vai falar através dos juízes. Entre os juízes, Deus levanta Jefité, Deus levanta Gideão, Deus levanta Ruth e levanta Sansão. Sansão é aquele jovem que apaixonou por Dalila. Dalila é aquela mulher que perverteu o caminho de Sansão a ponto de perder a visão e morrer nos escômodos. A Bíblia diz agora que Deus, o Senhor, vai falar com seu povo através do ministério sacerdotal. No período do sacerdote, Eli era um. Na casa de Eli estava Ofni e Finéias. Dentro do templo estava a arca da aliança. Dentro da arca da aliança estavam os pães da propiciação, que é os pães da propiciação, a vara de Arão e a tábua da lei. Nesse período que a arca da aliança estava ali, e que Eli era sacerdote, e que Ofni e Finéias era sacerdote, subia de Ramá um homem chamado Eucana, casado com uma mulher chamada Ana. Esta Ana não podia ter filhos, e Eucana recebeu Penina. Penina dava filhos a Eucana, porque Ana não gerava. Naquele período que Ana subia, Ana começou a orar na ponta do altar. Quando Ana orava, Eli interpretou que ela estava bêbada, liberou uma palavra. Ana desceu em Ramá, coabitou com Eucana. Deus abriu a madre de Ana, e Ana disse: se for um varão, eu vou dar para o Senhor. A Bíblia diz que nasceu um menino, cujo nome foi dado Samuel. Samuel foi posto dentro do pórtico. Samuel é o último juiz e é o primeiro profeta. Quando eu falo que ele é o último juiz, ele finda um ciclo e abre outro período. Esse Samuel, que é o primeiro profeta, vai ungir Saul, rei, eleito pelo povo, que vai buscar a jumenta de papai. Saul é ungido rei. Nesse período que Saul é rei, Saul começa a guardar ovelhas e não obedece à ordem de Deus. Deus rejeita Saul e manda Samuel na casa de Jessé. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta seus filhos. Entre os filhos vai vir Eliabe, Abinadab e Samar, que fazia parte do exército de Saul. A Bíblia diz que nenhum dos mancebos que compareceu perante Samuel foram ungidos por ele, mas Deus mandou perguntar por boca de Samuel a seu pai, ao pai de Davi, se havia acabado os mancebos. E a Bíblia diz que Jessé diz: ainda tem um menor. Davi comparece, Davi é ungido. Quando Davi é ungido, ele volta para cuidar das ovelhas. Davi volta para cuidar das ovelhas e fica 14 anos aguardando o cumprimento. Deus cria uma situação para que Davi entre em evidência. No vale da lei, em pé do vale da Quem, em 1 Samuel capítulo 17, o exército de Saul estava na fileira para lutar contra Golias. Os filhos de Jessé estavam lá, Eliabe, Abinadab e Samar. Davi vai levar pão e queijo para os irmãos, pão para os irmãos, queijo para Saul. Quando Davi chega no vale, Davi depara com o desafio de Golias, e a Bíblia diz que Davi prontamente vai aceitar enfrentar Golias. Quando Davi enfrenta Golias, Davi vence Golias no vale, recebe Mical por esposa.
Jônatas por cunhado, Saul por sogro. Davi vai morar no palácio e isentar a casa do pai dos impostos. Davi agora aguarda o tempo. Saul morre, Jônatas morre, Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, Davi faz um exército de 40 homens que eram completamente desordenados, sem perfil, e levanta os seus valentes. Entre os valentes de Davi estava Urias o Eteu. Urias e Eteu era casado com Betseba. A Bíblia diz que certa feita Davi não foi a peleja, visualizou Betseba desprovida de roupa e desejou, trouxe e coabitou. E a Bíblia diz que Davi então arquitetou a morte de Urias o Eteu. Urias o Eteu é morto. Davi traz Betseba dentro do palácio. De Betseba Davi tem Salomão. Davi morre, Salomão edifica o templo. De Salomão vem Jeroboão e Roboão. De Jeroboão e Roboão vem as 12 tribos. Das 12 tribos levanta-se um rei chamado Acabe em Israel, casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal não teve filho, consagrou Jezabel a sacerdotisa. Do outro lado em Judá está o rei chamado Jeosafá. A Bíblia diz que esta Jezabel, ela traz os postes ídolos, os incensos, o altar a Baal para dentro de Israel. Nesse período Deus levanta um profeta chamado Elias. Elias, o tesbita de Gileade. Elias não tinha o teu nome da árvore genealógica citada no livro das crônicas nem dos reis, mas quando ele surge no contexto de Israel, ele profetiza que não vai chover, e 3 anos e 6 meses não chove, e as mulas estão morrendo, o pasto secando, a água acabando, e Acabe queria matar Elias. De Elias vem Eliseu. Elias é levado no céu com carro de fogo. Eliseu se torna profeta. Eliseu deixa os seus bois, deixa as suas terras e vai cuidar da obra de Deus. De Eliseu vem Jeú. Jeú vai ser aquele homem que vai passar com carro sobre Jezabel. Vem comigo, por favor. A Bíblia diz agora que os profetas estão em evidência. Entre os inúmeros profetas em evidência, Narcísio, um profeta que me chama a atenção é o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. É o profeta que mais fala da vinda do Messias e da manifestação do Filho de Deus. O livro de Isaías é chamado de mini Bíblia. O profeta Isaías profetizou cerca de 684 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías é chamado de mini Bíblia porque tem 2 divisões. A Bíblia tem 66 livros, Isaías 66 capítulos. A Bíblia tem 2 divisões, Isaías tem 2 divisões. A Bíblia se divide em 37 livros, 39 livros que compõem o Velho Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. O profeta Isaías é dividido em 39 profecias antes do Messias e 27 profecias período Messias e pós-Messias. O profeta Isaías é chamado de livro apocalíptico porque Isaías tem visões metafísicas e transcendentais. Depois de Isaías, Deus vai fazer sinal e maravilha por intermédio de inúmeros profetas. Profeta que me chama a atenção, Daniel, Ezequiel, homens diferenciados, homens cheios da virtude, da graça, da glória de Deus, mas rompendo o ciclo do profeta, terminando o período profético, Deus vai usar Malaquias, e Malaquias vai dizer: e a vós outros nascerá o sol da justiça, e sereis soltos como o bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria. Quando Malaquias diz que a vós outros nascerá o sol da justiça, e sereis soltos como bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria, Malaquias está fazendo alusão à vinda do Messias. Depois de Malaquias tem uma página branca entre Mateus e Malaquias. Aquele período é chamado de período do silêncio, cerca de 430 anos que Deus fica sem falar com a humanidade. Nesse período de silêncio, para romper o mesmo, Deus vai mandar um anjo a uma virgem despojada com o varão da tribo de Davi, cujo nome da virgem era Maria, e o anjo vai bater na porta no 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel era esposa de Zacarias. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 24. No 6º mês, o anjo Gabriel bate na porta de Maria, e quando Maria abre a porta,
O anjo lhe saúda dizendo: paz seja contigo. Dentro do teu ventre tu conceberás e darás à luz a um filho, e lhe por-lhe-á o teu nome de Jesus, e este será grande e reinará para sempre sobre o trono de Davi, o teu pai, e o teu governo não terá fim. A Bíblia diz que Maria diz: como acontecerá isso, sendo que eu sou virgem, eu não tenho relação com homem algum? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Aquele mês era o mês 6 de gravidez de Isabel. Isabel era esposa de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Quando Zacarias entrou na recâmara para adorar, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e falou: Zacarias, Isabel, tua mulher está grávida, o que nela é gerado é um varão, o nome do varão será João. Zacarias disse: como será João o nome do meu filho, sendo que não tem João na minha casa? O anjo disse: ficarás mudo, porque não creste na ordem divina. Zacarias saiu mudo da recâmara. Passaram-se mais 3 meses. Isabel deu à luz. Quando a criança de Isabel nasceu, a parteira pegou no colo e disse: é um menino. Quando a parteira levantou dizendo: é um menino, Isabel perguntou para Zacarias: qual será o nome? Zacarias escreveu numa tábua: o nome será João. Oh glória! Quando Isabel leu que o nome era João, oh glória, Isabel leu: o nome da criança é João, a língua de Zacarias soltou. E quando a língua de Zacarias soltou, Zacarias saiu pulando, cantando e dizendo: a minha alma bendiz ao Senhor, e o meu espírito enaltece ao meu Salvador, porque Deus está visitando a humanidade. A Bíblia diz que passa-se mais 3 meses, uma estrela cai em Belém. Quando a estrela cai em Belém, 3 magos, 3 reis vão atrás da estrela, levando incenso, mirra e ouro. Quando eles chegam no local, a criança está numa estrebaria, numa manjedoura. O anjo aparece para José e diz: manda eles voltarem por outro caminho e leva a criança para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. A Bíblia diz que Jesus é levado para o Egito, os reis voltam para sua terra. Herodes mata toda criança de 2 anos para baixo, tentando matar o Messias. O anjo do Senhor aparece para José e Maria e diz: leva a criança para Nazaré. Nazaré está no norte de Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz, Jerusalém quer dizer cidade da paz. Jesus é levado para Nazaré, no norte de Jerusalém. Jesus está crescendo na casa de Maria. Enquanto isso, o tempo da ovação está sendo guardado. Quando eu falo que Jesus estava crescendo, Deus me traz à memória o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, verso 7 em diante, quando Paulo diz: porque sendo ele Deus, ele não usurpou ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória e foi humilde até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra ou debaixo da terra. Vem comigo, por favor. Jesus está crescendo em Nazaré. Enquanto ele cresce em Nazaré, eu queria que você imaginasse comigo Maria vendo Jesus em casa e olhando para a criança: essa criança nasceu sem José encostar a mão em mim. Eu queria que você imaginasse Maria pegando Jesus no colo e dizendo: parece um menino, mas é Deus. Tem jeito de menino, mas é Deus. Já vou pregar, oh glória. Tem rosto de menino, mas é Deus. Eu queria que você imaginasse Maria olhando nos olhos de Jesus, oh glória. E quando ela olha dentro dos olhos dele, ela diz: parece uma criança, mas é o Criador da humanidade. É o verbo que se fez carne, oh glória. É a promessa do profeta Isaías, oh glória. É a palavra de Gênesis 3, 15 e 16, oh glória. É o cumprimento de tudo que Deus havia dito que ocorreria para salvar a humanidade. E eu queria que você imaginasse comigo Jesus com 2 anos de idade, 2 aninhos, arrastando pela casa, e Maria vindo ele andar dizendo: Deus está andando aqui dentro de casa. Feche os seus olhos, por favor.
Me perdoe que eu não estou com minha voz muito boa. Eu gosto muito de pregar, eu vim poder pregar. E é por isso que eu fico preocupado com o som. Eu não me preocupo muito com mídia, status, eu me preocupo em pregar. Estou muito preocupado em pregar. Porque essa pode ser uma das últimas oportunidades, né? Quem sabe o Senhor vem amanhã, ou vem hoje à noite. Quem sabe esse é o nosso último culto. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Você está me ouvindo bem aí no fundo? Está me ouvindo bem aí? Aleluia. Eu acostumei a pregar me ouvindo, eu gosto de me ouvir pregando, eu vou ficar mais crente. Branco eu não fico, não, mais crente eu fico, amém? Vou ficar mais salvo, mais perto de Deus. Eu sinto que eu vou morar no céu, varão. Eu ando pela casa, eu sinto que eu não sou daqui. Eu ando pela rua, eu sinto que eu não sou daqui. Vem comigo, por favor. Eu queria que você imaginasse comigo Jesus com cerca de 2 anos de idade. E Maria olhando para ele andar dentro de casa. Oh, glória. Jesus começa a nascer o primeiro dente na boca. Peraí, o criador da boca está brotando dente. O criador das palavras está aprendendo a falar. O criador do pé está aprendendo a andar. Nazaré era cercada por prostíbulo. Era uma cidade desprezível. É por isso que quando Filipe encontra com Natanael, Natanael diz: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é uma cidade ruim. Jesus está numa cidade ruim, mas mantém um bom caráter. Adão está num lugar bom e não tem um caráter bom. Jesus está num lugar ruim e tem um bom caráter. Adão não foi gerado no ventre e pecou. Jesus foi gerado no ventre e não pecou, glória. Adão já nasceu na estrutura normal e pecou. Jesus nasceu pequeno, glória, e não pecou, glória. Adão estava todo dia, oh, glória, ouvindo Deus face a face e pecou. Jesus Cristo foi separado do céu quando veio para a terra e não pecou. Então o que define o homem não é o lugar que ele está. O que define o homem é o comportamento que ele tem, oh, glória. Tem gente que está em Babilônia e não cai. Tem gente que está dentro da igreja e cai, oh, glória. Tem gente que não está no Egito e que está no Egito e não cai. Tem gente que está no altar e cai. É o que você quer dizer? Eu quero dizer que o comportamento é que define quem nós somos. E eu quero profetizar que independente de onde você estiver, você não vai negar o Deus que te chamou. Você não vai negar o Deus que te escolheu. Eu declaro que quem define o que você é não é o lugar que você está, é o comportamento que você... Eu declaro que mesmo na fornalha o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Eu declaro que seja na cova com leões, o nome de Deus será glorificado através da tua vida.